Oi, gente. Hoje eu tô aqui com mais uma sessão de perguntas e respostas, trazendo a pergunta da Raíssa. Ela quer saber sobre incorporação mediúnica durante um trabalho com a ayahuasca, porque ela disse que num dos seus últimos trabalhos ela sentiu uma vontade incontrolável de dançar e as suas pernas bailavam sozinhas, como se tivesse uma entidade dançando por ela, né? Ela quer saber também por que tem institutos que proíbem, né, as incorporações mediúnicas durante um trabalho. Raíssa, antes de trazer meus convidados para responder a sua pergunta, eu queria dar meu ponto de vista a respeito disso, porque é um fato que já aconteceu comigo também, exatamente como você descreve, tá? A primeira vez foi num ritual e eu estava sentada, batucando em cima da minha perna. Eu nunca havia tocado um tambor na minha vida, até que a Eliane colocou um tambor em cima da minha perna e eu comecei a tocar como nunca, como nunca. Parecia que eu já sabia inteirinha a música, né? E quando começava outra, eu já sabia assim o ritmo que ia ser. As minhas mãos, elas batucavam assim num ritmo que não tinha explicação, sabe? Eu olhava para aquilo e falava, cara, não sou eu que estou fazendo isso, sabe? E uma outra vez também foi no retiro de carnaval. Eu não tinha o hábito de bailar, até que eu senti uma vontade incontrolável de levantar. Quando eu levantei, eu percebi que as minhas pernas estavam bailando sozinhas, assim, elas estavam se movendo sozinhas, né? E aí eu fechei o olho e deixei aquilo rolar. Eu bailei assim, divinamente, como nunca. E quando eu abria meu olho e olhava para aquela cena, aquilo parava e racionalmente eu não conseguia seguir os passos, né, da dança circular. Mas quando eu fechava o olho, o negócio acontecia. Eu falava, cara, não é possível que isso está acontecendo. Será que eu tô tendo uma incorporação aqui, né? Bom, se é incorporação ou não é, eu não sei, porque assim, na verdade, nunca isso aconteceu na minha vida. Eu já frequentei muito centro kardecista e centro de umbanda, isso nunca rolou, nunca incorporei entidade nenhuma. Então não dá para te explicar, então não dá para falar se isso aconteceu realmente ou não. Mas eu acho que a gente fica procurando explicação para tudo, né? E querendo dar nomes para todos os fatos e todas as coisas que acontecem. E eu acho que talvez não seja bem isso que a gente deva fazer, né? Porque nesse caso de você bailar divinamente, incontrolavelmente, eu tocar o tambor assim bonito, eu acho que não importa, entendeu? Se é incorporação, se não é. Na verdade, eu acredito que é uma vontade que estava dentro do teu ser e simplesmente você exteriorizou numa sessão com Daime, né? Então assim, a gente mal se conhece, né? Então a gente não se conhece, então racionalmente analisando tudo isso, você fala, putz, eu não faria uma coisa dessas, não sou eu que estou fazendo. Mas só que a gente guarda vontades, a gente guarda coisas aqui dentro da gente, né? E aí lá você libera. Então assim, você começa a achar que não é você, mas na verdade a gente mal se conhece, né? Bom, esse é o meu ponto de vista. Trago agora a Ju e o William. Oi, Raíssa. Oi, Vivi, tudo bem? Raíssa, eu fiquei pensando aqui a respeito da sua pergunta com relação à incorporação. E é um assunto para mim, assim, um pouco. Como eu posso dizer? Não é difícil, mas é um pouco delicado para eu tratar a respeito dele. Porque eu não tenho nenhuma experiência com relação à incorporação. Então fica difícil dizer alguma coisa no sentido de que dá para controlar, não dá para controlar. No entanto, existe alguma coisa assim para mim que é a questão do treinamento da mente que eu pratico no sentido de não deixar que nada nem ninguém influencie no meu estado interno. E aí, nesse sentido, eu acho que vale para todas as coisas. Como eu disse, é um pouco difícil para mim falar especificamente do caso da incorporação, porque eu não sei como atuam essas forças e o quanto nós podemos controlar esse tipo de experiência. Mas, no meu ponto de vista, considerando que esse ser aqui é um ser íntegro e que está sob o meu comando, eu acredito que tenha como controlar isso. Com relação à proibição dos institutos ligado à incorporação, não é porque nós somos contra nada disso, a questão é única e exclusivamente o objetivo do trabalho. Então, no caso do Flor de Lótus, o objetivo dos nossos trabalhos é que se olhe para dentro. Então, é para que você olhe para o seu próprio ser, para as suas próprias questões, e aí, nesse sentido, você não cederia o seu corpo ou a sua consciência para uma outra entidade. Nós dizemos até mesmo, por exemplo,
para as pessoas que vão acompanhadas, né, de parentes, amigos, para que não se preocupe com essas pessoas, ou seja, para que não ocupe nem o espaço mental com essas pessoas. Então, imagina você incorporar e você abrir caminho, ou abrir o seu corpo, ou entregar toda a sua experiência para uma entidade para que ela tome conta disso, ou seja, nós acreditamos que cada um está lá para cuidar do seu ser individual e por isso, no nosso caso, é também proibido. Eu espero ter ajudado, Raíssa. Obrigada, Vivi, pela oportunidade e até a próxima. Olá, Vivi, tudo bem? Gratidão pela oportunidade de continuar em contato com o público, podendo responder as perguntas e ajudar de alguma forma, né? As dúvidas, né, sobre esse caminho. Em relação a essa pergunta da incorporação, existem sim centros xamânicos, igrejas do Daime, o Bandaime também, né, que é uma mistura da Umbanda com Daime, que estimulam e praticam a incorporação, né? Isso é bem conhecido nesse universo ayahuasqueiro, né? Mas o caminho pelo qual eu fui iniciado e que nós ensinamos aqui nos institutos da região de São Carlos e Araraquara não é a favor dessa visão da incorporação, né? E aí, assim, nós temos uma visão particular de que a incorporação ela é algo de permitido, né? Há uma permissão em algum nível para que isso aconteça. Então essa ideia de ser incontrolável para a gente não funciona. Essa permissão ela está acontecendo em algum nível. E se a gente entende que há permissão, então a gente entende também que a gente pode não permitir a incorporação, né? Dentro de um ritual. Então a palavra incontrolável para a gente não cabe nesse sentido. Muitos centros não fazem a incorporação também, né? Então existem os dois lados dessa questão. Agora o porquê, né? Então, assim, isso já vem há muito tempo, então eu já estou há 8 anos no xamanismo e desde sempre foi ensinado de que a incorporação não era permitida, né? Até por uma questão, assim, em um primeiro momento de controle. Se a gente atende aqui hoje uma média de 100 pessoas em um ritual aberto. Se todas elas incorporarem e quiserem fazer coisas que elas acreditam serem controláveis, a gente perde a mão total do ritual, né? Então, vira uma bagunça. Isso assim, no nível físico, né? Agora, espiritualmente falando, pra gente, é complicado essa visão, porque ela parte do princípio de que algo externo vem até nós, né? E, enfim, e atue de alguma forma, né? E a gente entende o uso da ayahuasca como uma ferramenta para ter contato com o nosso ser real, né? Com o ser divino. Claro que ela vai ter outras funções, né? Liberação de emoções, contato com o inconsciente, enfim. Mas realmente é conseguir levar a esse ponto de encontro com o nosso ser, né? Então toda a preparação no dia a dia, através de pensamentos, palavras e ações, é para que quando esse encontro acontecer, ele seja o mais maravilhoso possível, né? Longe da culpa, longe do julgamento, longe da peia, como a gente diria, né? Então, usar a ayahuasca como uma ferramenta de um caminho para que a incorporação aconteça, para a gente soa estranho. Não que a gente ache isso errado. Não estamos colocando qualidades de certo ou de errado, mas simplesmente não é a forma que nós aprendemos. Então, não é a forma que nós ensinamos. Mas existem sim muitos centros que utilizam, né? Aqui, como eu disse, né, novamente, para encerrar, eu acho que essa pergunta a gente não estimula, simplesmente porque nós entendemos a ferramenta e o uso dessa ferramenta de um outro modo. Raíssa, espero que a sua pergunta tenha sido respondida. Um beijo enorme no coração de vocês. Namastê. Cura espírito.